Olá, povo de Deus, a paz de Cristo a todos. Aqui é Felipe. No vídeo de hoje quero falar um pouco do porquê da apologética, tá? Fazer alguns esclarecimentos sobre a discussão que eu tive com uma protestante, os comentários de vídeo meu. Em primeiro lugar, porquê da apologética? Em primeiro lugar, a apologética ela é fundamentada na própria Bíblia. Vou mudar aqui a tela para mostrar. Veja, eu estou aqui com a Bíblia de Maria. Vou ler aqui 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Diz assim: Portanto, não temais as suas ameaças, e não os tubeis, antes santificar em vossos corações Cristo Senhor. Estai sempre prontos para responder para a vossa defesa a todo aquele que vos pedir a razão de vossa esperança, mas fazei com suavidade e respeito. Então veja, São Pedro na sua carta ele pede, né, para estarmos sempre prontos para responder em nossa defesa a quem nos pedir as razões da nossa esperança. E o que é pedir as razões da nossa esperança? Olha, em Hebreus capítulo 11, versículo 1 vai dizer que a fé é o fundamento da esperança. A certeza a respeito daquilo que não se vê. Então, se a fé é o fundamento da esperança, é o que fundamenta a nossa esperança. Então, a fé é a razão da nossa esperança. Então, dar as razões da nossa esperança, ok, é explicar a nossa fé. Então, o São Pedro está dizendo que a gente tem que estar sempre pronto para explicar a nossa fé e a nossa defesa àquele que nos pedir. Isso é apologética, a defesa da fé. Explicar o que nós acreditamos para quem nos questiona. E além de ser incentivado pela própria Bíblia, pelo próprio São Pedro, é uma coisa que vários santos fizeram na universidade. Para citar aqui alguns exemplos, São Justino Mártir, por volta do ano 155, segundo século, escreveu duas apologias em favor da fé cristã católica contra as acusações pagãs. Escreveu uma obra chamada também Diálogo com Trifão, onde ele transcreve um debate que teve com o judeu chamado Trifão, onde ele rebate e refuta as acusações desse judeu contra a fé católica. Santo Irineu de Lyon, no ano 180, escreveu uma obra chamada Contra as Heresias, refutando as heresias gnósticas. Orígenes, ele não era santo, mas é um doutor de igreja, um teólogo, e a igreja conhece a importância dele, tanto que usa as obras dele. Orígenes escreveu uma obra chamada Contra Celso, onde ele refuta as acusações de pagão chamado Celso, né, as ações que esse cara fazia contra a igreja. Século IV, tem Santo Atanásio, que escreveu uma apologia contra os arianos, né, combatendo a heresia, refutando a heresia ariana que negava a divindade de Cristo. Ele escreveu contra os pagãos, uma obra de apologética contra as acusações pagãs. E Santo Epifânio de Salamina, que escreveu uma obra chamada Panário, ou também conhecido como Contra as Heresias, né? Como o próprio nome diz, refutando heresias. São Jerônimo, final do quarto século, volta de 383, escreveu um tratado sobre a virgindade perpétua de Maria, contra um herege chamado Ovídio. Ovídio foi um herege que apareceu na igreja da virgindade perpétua de Maria, usando vários argumentos, muitos que alguns protestantes hoje usam, e São Jerônimo refutou o cara. Fez uma obra toda refutando esse cidadão. No século VII, mais ou menos na época em que o dogma da Virgindade Perpétua de Maria foi proclamado, no Sínodo de Latrão, em 649, mais ou menos nessa época, Santo Ildefonso de Toledo escreveu uma obra chamada Virgindade Perpétua de Maria, defendendo essa verdade. Maria foi sempre viva. Santo Tomás de Aquino, perdão, antes dele, século VIII, São João Damasceno, na época da heresia iconoclasta, escreveu 3 discursos contra os que atacam as imagens. São 3 tratados apologéticos em defesa das imagens. Né, que é contra os iconoclastas, que eram aqueles que atacavam o uso das imagens, dizendo que era idolatria e tudo mais. É a mesma coisa que os protestantes falam hoje. E São Jerônimo foi um combatente dessa heresia. Depois Santo Tomás de Aquino, lá no século XIII, da Idade Média. Ele escreveu a Suma Teológica, 5 volumes, sobre teologia, que tem um cunho apologético, porque como é que ele escreve a Suma? Primeiro, ele apresenta objeções contrárias ao ponto de vista que ele quer defender. Evidentemente, objeções que vieram de debates que ele teve sobre o assunto. Depois ele argumenta em favor desse ponto de vista que ele pretende defender. E depois ele refuta as objeções que ele apresentou no início. Então, tem um cunho apologético. Eu sei que vários santos fizeram esse trabalho de defender a fé. Santos e doutores. Então, se você falar que a apologética não é importante, que não precisa defender igrejas, coisa toda, cara, você vai estar jogando no lixo o trabalho de muitos santos ao longo da história da igreja. Muitos santos e doutores. Vários santos e doutores. Vários santos e doutores fizeram esse trabalho. Defenderam a fé. Enfim, a apologética católica, ela é voltada não para os não católicos, mas para os católicos. Tem que ficar claro. A finalidade primária de um trabalho apologético, da apologética católica, não é convencer o não católico a virar católico. Não é converter o não católico. Claro, se de um trabalho apologético resultar a conversão de um não católico para o catolicismo, é muito bom. Glória a Deus por isso.
Aí se não resultar, paciência. Porque não é a finalidade principal. A finalidade principal é fortalecer a fé dos católicos, vacinando o católico contra os argumentos dos inimigos da igreja. Porque quando a gente faz um trabalho de apologética, ensinando o porquê de cada coisa que a igreja acredita, ensinando a refutar os argumentos contrários, as objeções que apresentam essa fé, o católico, quando ele se deparar com um argumento contrário, com alguém criticando o que nós acreditamos, ele não vai cair no argumento daquela pessoa. Ele não vai deixar sua fé se enfraquecer por causa daquele argumento. Né? E também, a apologética católica também para munir o católico de argumentos. Ensinar o católico a responder quando alguém questionar a nossa fé. Lógico, não é para ficar discutindo, mas é para quando alguém questionar, o católico saber responder, explicar por que acredita e mostrar que tem convicção no que acredita. Mostrar que nada que o oponente falar vai convencer do que está errado. Enfim. É isso. Então, essa é a finalidade da apologética. Eu vou estar primariamente para católicos. Para vacinar os católicos contra os argumentos dos inimigos da igreja e munir os católicos de argumentos para saber responder quando alguém questionar aquilo que nós cremos, quando alguém atacar o que nós cremos e tal. É por isso que eu faço reputação de protestante, que eu fiz, por exemplo, aquele vídeo refutando sobre a Imaculada Conceição, refutando um protestante sobre a Imaculada Conceição. Eu não estava pensando no cara que postou aquele texto, não é voltado para aquele cara, não é para aquele cara. Eu nem sei se o cara vai assistir, também não me interessa se ele vai assistir ou não o vídeo. O vídeo eu gravei para os católicos que me acompanham, para mostrar os argumentos que eles usam, mostrar como responder esse tipo de argumento, porque esses argumentos não se sustentam. Foi isso que eu fiz o vídeo. Enfim. Além disso, agora eu não falei que eu dar alguns esclarecimentos sobre a discussão que eu tive com a protestante nesse vídeo que eu refutei o protestante sobre a Imaculada Conceição. Quem viu os comentários viu que eu discuti com a protestante. Eu quero esclarecer algumas coisas. Em primeiro lugar, por que eu discuti com a protestante? Não foi porque eu gosto, porque na verdade eu não gosto de discutir com a protestante. Mesma coisa da qual eu não gosto, que eu preferia não ter feito. Mas discutir porque, cara, quando a gente vê um protestante, alguém não católico, criticando aquilo que a gente acredita, como aquela mulher está fazendo, criticando, cara, o amor que a gente sente para a igreja, principalmente o católico que faz o trabalho da apologética, o amor que a gente sente para a igreja, a ânsia de defender a igreja, nos impede de querer responder aquela pessoa. Então, assim, às vezes é difícil resistir a dar uma resposta. Enfim, mas nem sempre convém ficar respondendo. Eu preferia não ter respondido. Enfim, ela começou criticando a nossa fé na maternidade divina. Uma coisa que eu não entendi, porque o vídeo era sobre Imaculada Conceição. Então eu não entendi porque ela foi comentar criticando a maternidade divina. Mas enfim. Ela criticou, colocou um argumento e eu respondi. Eu disse que o argumento era ridículo. Importante ficar claro. Eu chamei de ridículo. Não foi ela e nem o comentário dela. Foi o argumento que ela usou para negar a maternidade divina. Foi isso que eu chamei de ridículo. Por que eu chamei de ridículo? Porque é realmente ridículo. E eu até expliquei para ela no comentário por que é ridículo. Eu falei, perguntei, de onde você tirou que para Maria ser mãe de Deus, Jesus teve que ser fruto da união de um homem e espermatozoide? Eu falei, se Jesus fosse fruto da união de um homem e espermatozoide, ele não seria Deus. Maria não seria mãe de Deus porque Jesus não seria Deus. Ele seria um mero humano como eu, você, como... Não... Foi questão de lógica. Qualquer pessoa que tem dois neurônios e pleno uso da razão consegue entender que se Jesus fosse fruto da união de um homem e espermatozoide, ele teria sido concebido de forma natural. Seria então humano como qualquer outro. E sendo assim, não seria Deus. E Maria não seria mãe de Deus. Entendeu? Ou seja, então o argumento dela, em outras palavras, é como se ela estivesse dizendo o seguinte, que para Maria ser mãe de Deus, Jesus teria que ter sido concebido como um humano normal. E é por isso que o argumento é ridículo, porque ela está colocando, porque no argumento dela ela colocou como uma condição para Maria ser mãe de Deus, algo que se fosse verdade, negaria que Maria é mãe de Deus. Entendeu? Por isso que eu disse que o argumento é ridículo. E eu disse não para ofender ela, mas para que ela percebesse que o argumento é ridículo e não voltasse a usar esse tipo de argumento. Para fazer ela refletir e pensar o que você disse. Perceber que usou um argumento que não faz sentido. E ela não voltar a usar esse tipo de argumento. Depois eu disse que dá para ver que ela não entende o que significa ser Maria mãe de Deus. E que com certeza ela nunca leu nenhum documento da igreja sobre o assunto, que se ela tivesse lido não falaria tanta besteira. Então, quando eu disse isso também novamente não foi para ofender. Eu disse que ela não entendia nada. Disse que ela não... Dá pra ver que ela nunca leu nada sobre o assunto e que ela falou besteira. Mas apenas para que ela percebesse que ela cometeu um erro. Eu queria vir falar de um assunto que ela não entende. Depois que ela falou besteira, porque é consequência natural. Se você for falar de um assunto que você não entende, qual é natural? O que vai acontecer naturalmente? Você vai falar besteira. Por exemplo,
Eu não entendo nada, sei lá, de engenharia eletrônica. Se eu fosse falar desse assunto, eu vou falar muita besteira, porque eu não entendo nada do assunto. Então é um exemplo. Então eu quis que ela percebesse isso, que ela entendesse isso, que ela cometeu erro, ao resolver falar de um assunto do qual ela não tinha entendimento. Ela cometeu um erro e, como consequência natural disso, ela falou besteira. Só isso, eu não queria ofender nem nada, só que ela percebesse isso. E que ela, lógico, que ela cometesse erro e que ela devia, antes de falar sobre esse assunto, ter buscado conhecer mais sobre o assunto. Aí depois eu fui tentar explicar. Vou explicar a nossa crença. A maternidade divina, por que nós queremos que Maria mandou? Ah, mas por que você se deu o trabalho de ficar explicando para ela? Não simplesmente indicou uma fonte que ela poderia. Porque se eu indicasse uma fonte, primeiro, quem garante que ela iria ler a fonte que eu indicasse, que ela ia consultar essa fonte? Não tem garantia nenhuma. Agora, tudo no meu comentário, ela ia ler o meu comentário. Né? E também porque eu não conheço nenhuma fonte que refute esse argumento que ela colocou. Eu estava querendo responder o argumento que ela pôs. Né? Até porque é a primeira vez que alguém usou esse argumento. Né? Então, enfim. E depois ela veio outro post criticando no- a nossa fé que nós chamamos de Maria de Rainha do Céu e tal. Citou lá, Jeremias capítulo 7, Jeremias 54, dizendo que lá dizia que a Rainha do Céu significaria mãe de todos os deuses, e eu respondi dizendo que não, que isso não está escrito nessa passagem. Jeremias capítulo 7, Jeremias 44, não diz que Rainha do Céu quer dizer mãe de todos os deuses. Eu disse que isso é a inversão dela. E quando eu disse que a inversão dela, novamente não foi para ofender. Foi apenas para explicar que ela. Pena fungada, tô com rinite um pouco atacada. Apenas para entender que ela colocou palavras no texto. Novamente, eu não disse que ela inventou de má fé, forma de nada, não. Eu vi a questão que na verdade foi ignorância, foi um entendimento errado do texto. Mas eu disse que foi a invenção dela porque foi, porque não tá no texto a informação. O que ela disse que tá lá, não tá lá. Então é o que veio da cabeça dela. Né? Realmente, sem intenção de ofender. E depois eu tentei explicar a questão da Assunção de Maria que ela também criticou, né? Fiz alguns questionamentos e não faltei com respeito, acho que não falei nada demais nessa parte, né? Só fiz alguns questionamentos, expliquei um pouco dessa nossa crença para ela, porque nem tudo está na Bíblia, porque ela pedia versículo bíblico, assunto e tal. Enfim, expliquei isso para ela. Eu falei para ela, quando ela usa o argumento de Romanos 6:23, onde Paulo diz que a morte é o salário do pecado, porque certamente ela não acredita na Imaculada Conceição. Certamente ela acha que Maria é uma pecadora. Então, esse argumento para dizer que Maria morreu e que não poderia ter sido assunto. Eu falei. E depois ela fala que a Bíblia fala da ascensão de Enoque e Elias e não fala de Maria. É engraçado que você não usa o mesmo argumento para Enoque e Elias. Eu falei isso por quê? Uma questão lógica. Dois pesos, duas medidas. Se o argumento vale para negar a ascensão de Maria, por lógica teria que valer para negar a ascensão de Enoque e Elias. Tanto que eu pergunto para ela, por acaso eles eram imaculados? Não. Né? Porque, com certeza, ela também não acreditava, não acredita que Enoque e Elias eram imaculados. Então, se. Pelo menos, é, toda pessoa que lê a Bíblia, mesmo que não tenha muito conhecimento, mesmo que não tenha conhecimento, consegue entender isso. Olha, se o argumento vale para negar a Assunção de Maria, vale para negar a Assunção de Enoque e Elias. É uma questão de lógica. Né? Se dentro da concepção dela, Maria é tão pecadora quanto Enoque e Elias, para nós católicos não, para nós ela é imaculada. Mas dentro da concepção dela, Maria, Enoque e Elias eram tudo pecadores, então se o argumento vale para. Então, para ela, se o argumento valia para negar a Assunção de Maria, tinha que valer para negar a Assunção de Enoque e Elias. Dois pesos, duas medidas. Era isso, né? Para nós católicos, Maria é imaculada. Eu não estou negando a imaculada conceição. Bom, foi isso. E depois ela postou lá dizendo que, não sei o né, que eu tenho direito de ter uma outra religião, de ser católico, não sei o que. Eu só fiz o pedido lá. Então para de. Então respeite meu direito de ser católico e para de criticar minha religião. Realmente, não, não é falta com respeito, só fiz o pedido. É, tipo assim, se ela reconhece que, que eu tenho o direito de ser católico, então por que ela está criticando a minha fé? Então para de criticar a minha fé. Né? Deixa eu ser católico. Respeito meu direito de ser católico. Simplesmente isso. Porque até então eu estava criticando, e faz posts que ela colocou, foi criticando pontos, coisa que nós acreditamos, que nós católicos acreditamos. Simplesmente criticando, ou seja, porque ela postou colocando argumentos para contestar essas crenças. Então ela estava criticando o que a gente acredita, né? Enfim, é,
Foi por isso. E depois, no último post dela, ela pediu pra. Eu disse que eu tinha que mostrar versículo bíblico e tal. E pediu pra mostrar onde na Bíblia Jesus chamaria de mãe. Olha, primeiro eu coloquei duas respostas. Dois posts respondendo isso aí. Primeiro eu simplesmente expliquei por que eu não tenho obrigação de provar nada na Bíblia. Eu falei, ó, minha fé não se baseia no que só no que está na Bíblia. Minha fé não se resume no que está na Bíblia. Eu creio que sim, que a Bíblia é inspirada por Deus. Mas eu creio que Deus é muito maior que a Bíblia. Então a revelação de Deus vai muito além do que está na Bíblia. Então eu falei, ó, minha fé não se resume, não se baseia só na Bíblia. Por isso que eu não tenho nenhuma obrigação de ficar provando tudo na Bíblia. Só isso, eu só expliquei. Nada demais. E depois ela tinha pedido para mostrar versículo sobre. Mostrando Jesus chamando Maria de mãe. Eu fiz o questionamento, ó. Você acha mesmo que a vida de Jesus se resume no que está narrado nos evangelhos? Eu perguntei, olha, você acha mesmo que dos 33 anos que Jesus viveu, 30 deles na casa de Maria? Ah, tô falando que 30, eu não lembro que foi exatamente isso, mas é o convencional. Só pra ilustrar a ideia. Aí a gente sabe que não foi exatamente isso. Não foi exatamente 30 que ele tinha quando começou a ministério e exatamente 33 quando ele morreu. Enfim. Mas eu perguntei, ó, dos 33 anos que Jesus viveu, 30 deles na casa de Maria. Você acha mesmo que está tudo narrado nos evangelhos? E fiz questionamento, né? Sem ofensa nenhuma. Não ataquei a pessoa dela. Não ofendi ela. E o último, quando eu falei que achar que Jesus não chamou Maria de mãe só porque não está na Bíblia, seria uma burrice muito grande. Eu falei isso não para ofender ela, primeiro porque ela não usou esse argumento, né? Se for ler o post dela, ela não disse que Jesus não chamou Maria de mãe porque não está na Bíblia. Eu falei isso porque, gente, ela está me pedindo versículo e Deus chamou Maria de mãe. Eu falei, eu simplesmente quis responder para que ela pensasse que se ela tinha esse pensamento, normalmente ela não usou esse argumento, mas se ela tinha esse pensamento, se ela era adepta desse argumento, vai perceber que é um argumento muito fraco. Não tem sentido. Né? Por quê? Cara, qualquer pessoa com dois neurônios, dependendo da razão, consegue entender isso. É o seguinte, você não precisa nem entender de Bíblia, não precisa nem entender de teologia, nem de fé católica, não precisa nem ter lido os quatro evangelhos. Não precisa. Basta você usar um pouco a cabeça. Se você tem dois neurônios dependendo da razão, você consegue entender que quatro livros, e não são nem sequência um do outro, são quatro versões diferentes. Qualquer pessoa sabe disso. Toda pessoa que tem da razão e dois neurônios sabe disso. Mesmo que não tenha lido o evangelho, sabe. São quatro livros, né? E cada uma versão diferente da de Jesus. E qualquer pessoa com dois neurônios dependendo da razão sabe que esses quatro livros não vão narrar tudo que Jesus viveu nos seus 33 anos de vida sem faltar nada. Não vão, né? Qualquer pessoa com dois neurônios dependendo da razão entende isso. Ora, e se é fácil entender isso, é fácil compreender também que eu não posso deduzir que Jesus chamou Maria de mãe simplesmente porque não está na Bíblia. Por isso que eu disse que é uma burrice muito grande achar isso. Porque, sinceramente, se usar um pouco a cabeça, você não precisa entender a Bíblia. Basta você usar um pouco a cabeça, o raciocínio. Tu dois neurônios, dependendo da razão. Se usar um pouco a cabeça, você entende que esse argumento não faz sentido, que essa ideia não faz sentido. A ideia de que Jesus não chamou Maria de mãe simplesmente porque não está na Bíblia. Desculpa. É, eu não queria ofender ela. Só falei isso para que ela percebesse que se ela ela pensava assim, não sei porque ela não usou esse argumento, mas se ela pensava assim, era um pensamento sem sentido, uma coisa sem sentido. Porque ela não devia pensar desse jeito, esse tipo de argumento. Enfim. Então era isso, né? E só lembrando, não tive nenhuma intenção de ofender ela. Se por acaso ela se sentir ofendida, desde já eu quero pedir desculpa. Se por acaso ela estiver assistindo esse vídeo, se ela se sentir ofendida por o que eu disse, se eu disse alguma coisa que ofendeu ela, eu já quero pedir desculpa. Eu quero dizer que não foi minha intenção, não queria ofender. Antes de mais nada, quero mostrar aqui outro esse aqui de São João. Ok. Porque vamos mostrar que até o Santos muitas vezes perdia uma linha na discussão com o herege. A gente pode dizer que o protestante é herege? Em sentido material, sim. Por quê? No sentido de que negou uma verdade de fé, que no caso a maternidade divina. Nesse sentido, sim. Ou seja, porque ela teve uma conduta que teve a matéria do pecado da heresia, que é negar uma verdade de fé, ou seja, ela negou a verdade de fé. Mas eu não posso falar que ela é herege em sentido formal, porque eu não tenho como saber se o que ela fez teve a forma do crime canônico de heresia. Que para existir tem que ter a consciência plena, ou seja, ela ter a plena consciência de que estava negando uma verdade de fé, isso eu acredito que ela não tinha. Segundo, a vontade deliberada de negar essa verdade. Ou seja, a pessoa negar
Ele está negando a verdade por vontade própria, de forma intencional. Né? Significa que significa quando a pessoa insiste em negar a verdade, mesmo depois de ter sido refutada. Mesmo depois que alguém foi lá e mostrou que isso é uma heresia, que esse pensamento é uma heresia, a pessoa continua defendendo esse pensamento. É que a gente chama de pertinácia. Negou de forma pertinaz, ou seja, insistir em negar mesmo depois de alguém ter questionado, de alguém ter refutado a ideia. Enfim. Não, é assim, insistir em defender a ideia que é herética, que é errada, mesmo depois de alguém ter negado essa ideia. Enfim, vou mostrar aqui São Jerônimo. Na obra que ele escreveu contra o vídeo sobre a divindade de Maria, que eu mencionei só nesse vídeo. Para mostrar que ele também foi um pouco, talvez não só um pouco, mas ele foi rude. Um cara, eu diria que talvez nada humilde no início do texto. Ele começa assim, ó. Há algum tempo, recebi o pedido de alguns irmãos aqui não é irmãos biológicos. Ele está falando de alguns irmãos na fé. Algumas pessoas da comunidade dele lá. Ele era padre. Ele era um padre católico. E nessa época acho que ele, lá da cidade onde ele nasceu, né, em Estridão, que é atualmente se eu não me engano, atualmente é a cidade de Ljubljana, que é a capital da Eslovênia. Enfim, são irmãos de fé. Ele fala aqui, de alguns irmãos para responder a um panfleto escrito por um tal Elvídio. Demorei para fazê-lo. Não porque fosse tarefa difícil de defender a verdade e refutar um ignorante sem cultura, que dificilmente tomou contato com os primeiros graus de saber, mas porque fiquei preocupado em oferecer uma resposta digna que desmoronasse seus argumentos. Então ele começa chamando o vídeo de um ignorante sem cultura, que dificilmente tomou contato com os primeiros graus de saber. Traduzindo, ele começou chamando o cara de burro. Havia ainda a preocupação de que o discípulo confuso, o único sujeito do mundo que se considera clérigo leigo, o único também que, como se diz, pensa que a eloquência consiste na tagarelice, e que falar mal de alguém lutando um testemunho de boa fé, poderia passar a blasfemar ainda mais, caso lhe fosse dada outra oportunidade para discutir. Ele então, como se estivesse sobre o pedestal, passaria a espalhar suas opiniões em todos os lugares. Mas também temia que, quando caísse, na realidade, passasse a atacar seus adversários de forma ainda mais ofensiva. Ele já está dizendo que o cara é, é um cara que pensa que a eloquência consiste na tagarelice. Ou seja, chama o cara de tagarela. Diz que é um cara que só fala demais. Só fala besteira demais. Mas mesmo que eu achasse justo todos os motivos para guardar silêncio, muito mais justamente deixaram de me influenciar a partir do instante em que um escândalo foi instaurado entre os irmãos, que passaram a acreditar nesse falatório. O machado do evangelho deve agora cortar pela raiz essa árvore estéril, e tanto ela como suas folhagens sem fruto devem ser atiradas no fogo, de tal maneira que o vídeo que jamais aprendeu a falar, no sentido que jamais aprendeu a falar direito, né? Não, porque certamente o cara sabia falar, literalmente falando. Mas é que certamente o cara nunca aprendeu nada um pouco de oratória. Ele não tinha um dom da palavra, digamos assim, o dom da oratória. Posso aprender finalmente a controlar a sua língua, ou seja, então, ele diz que ele também é um cara que não sabia controlar a língua. Então, São Jerônimo começa dizendo que o cara é um ignorante que dificilmente tomou contato com os primeiros graus de saber, ou seja, dizer que o cara é burro, é uma pessoa que não sabe de nada. Diz que o cara é um tagarela, não fala demais. E diz que ele não controla a sua língua, né? O Elvídio. Ele não sabe controlar a sua língua. Então você pode ver. São Jerônimo foi. Acho que não foi muito humilde. Mas enfim. Veja, eu não tô querendo me justificar em cima do São Jerônimo. Só tô querendo mostrar o seguinte. Que até o santo muitas vezes perde a linha quando discute com um herege. Um que pensa diferente. Né? Ora, se até o Santos às vezes comete esse tipo de erro, imagina eu, que estou longe de ser santo. Estou muito longe da santidade de São Jerônimo. Se São Jerônimo perdeu a linha no vídeo, não foi nada humilde com o cidadão, mas propenso estou eu a cometer esse tipo de erro, né? Porque eu estou muito longe da santidade de São Jerônimo. Então é isso. É... O importante é a gente perceber que errou. Eu reconheço que eu errei. Poder ter me expressado de outra maneira. Não me expressei bem. Poder ter me expressado de outra maneira. Devia ter me expressado de outra maneira. Não me expressei bem. Reconheço que errei. E novamente peço desculpas para a mulher se ela se sentiu ofendida. Qualquer coisa. Por alguma coisa que eu falei. Enfim. Não era minha intenção ofender. E
Importante, né? Isso, a gente reconhecer que errou e tomar cuidado de não errar novamente. Então, é isso que eu queria falar. Se você gostou, dê seu like, compartilhe, se inscreve no canal se não for inscrito, aperte o sininho das notificações se não tiver apertado. E se você quiser mais conteúdo católico aí do que eu coloco no meu canal, aqui na descrição vai ter uma lista de outros canais católicos que eu recomendo, para quem quiser. Para quem. Pra quem quiser lá dar uma olhada, se quiser. E se gostar, se inscreve, se não gostar, não se inscreve, vai estar ali a lista. Isso é uma coisa que eu esqueci de falar. Eu acho que eu esqueci, né? Quando eu falei sobre aquele meu primeiro comentário, que eu chamei o argumento da mulher de ridículo, eu esqueci de falar. Que no comentário eu cheguei a explicar. Eu expliquei por que o argumento é ridículo. Acho que eu falei, eu não lembro. Mas se eu não falei, eu tô falando agora. Eu expliquei por que é ridículo. Eu até questionei. De onde você tirou aqui pra Maria ser mãe de Deus? Jesus ter que ser fruto da união de um homem e espermatozoide. Eu expliquei isso. E foi explicando pra ela. Olha, se Jesus fosse fruto da união de um homem e espermatozoide, Maria não seria mãe de Deus, porque Jesus não seria Deus. Porque Jesus seria fruto da união. Porque Jesus seria um humano, um mero humano como eu e você. Enfim. Eu não sei se eu expliquei isso. Se eu falei isso, que eu tinha explicado o porquê eu chamei o argumento de ridículo. Mas se eu não expliquei antes, eu vou explicar agora. Então é isso. Né? Até a próxima. Tchau.